Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema: a vida intelectual do jovem cristão. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples nem um mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a completa, a eterna e sempre atual Palavra de Deus. E que o Espírito Santo nos ajude na ministração desta palavra. Amém. Introdução. O que a Bíblia Sagrada nos ensina acerca da formação intelectual do jovem cristão? Antes de responder a esta pergunta, ressalvo que nesta mensagem não nos limitaremos à formação cultural de nossa juventude. Antes, focaremos o testemunho do moço e da moça que, no ambiente acadêmico secular, ou até mesmo evangélico, porfiam em confessar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em razão da urgência destes últimos tempos, terão eles de defender a Santíssima Fé não apenas no campo teórico, mas, prioritariamente, num século que jaz no maligno. Nestes dias claramente apocalípticos, somos entregues à morte todos os dias. Romanos capítulo 8 e versículo 36. Objetivando orientá-lo, querido jovem, no estressante e traiçoeiro campo da intelectualidade pós-moderna, tendo sempre como parâmetro a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus, elegeremos como paradigmas desta palestra Daniel e seus 3 companheiros de exílio e de oração: Ananias, Misael e Azarias. Daniel capítulo 1 e versículo 6. Acompanharemos esses jovens hebreus na corte da Babilônia. Inicialmente, veremos como eles se houveram na universidade mais afamada da época. Jamais deixando de professar a fé no Deus vivo, único e verdadeiro, enfrentaram eles a própria morte sem jamais assimilar os costumes pagãos. E avessos ao ecumenismo religioso e ao sincretismo espiritual, venceram o mundo que jazia abissalmente no maligno. Que a vida desses jovens hebreus sirva de modelo aos nossos adolescentes e jovens, num momento que, em nada, difere da época em que eles viveram. Tópico 1. A formação espiritual de Daniel e seus companheiros. Não dispomos de informações suficientes para mostrar como se deu a formação espiritual, moral e nacional de Israel e de seus 3 companheiros de oração. O que podemos adiantar com segurança é que eles foram levados cativos à Babilônia em 607 a.C., por representarem a mais fina flor da nação hebreia. Em termos proféticos, eram tidos como remanescente fiel do reino de Judá. Com base nesse cenário, buscaremos recompor o ambiente doméstico no qual os 4 mancebos hebreus foram educados. Ponto 1. A formação espiritual de Daniel e de seus companheiros. A partir do texto sagrado, inferimos que Daniel e seus 3 companheiros pertenciam à nação hebreia. De outro modo, teriam sido abandonados nas ruínas de Judá com o restante dos pobres e desvalidos. Além de uma educação acadêmica primorosa, haviam eles recebido em casa uma sólida formação nas Sagradas Escrituras, até então lavradas.
Eles criam firmemente no Deus vivo, único e verdadeiro. Não for assim, jamais teriam logrado sobreviver num ambiente promíscuo, idólatra e totalmente antagônico à fé puríssima de seus antepassados. A sua excelente educação mosaica, espiritual e moral, tinha como nascedouro o seu berço doméstico. Ponto 2. Os figos bons de Judá. Em virtude de sua fidelidade, Daniel e seus companheiros foram consagrados pelo Senhor como os figos bons do reino de Judá. Jeremias capítulo 24, do versículo 1 ao 7. Excelentes em tudo, não seriam deixados em meio às ruínas com o rei Zedequias e seus príncipes, que, por causa de seus pecados e rebeliões, eram tidos como figos imprestáveis e já votados à destruição. Naqueles jovens havia a doçura e a mansidão que só o Espírito Santo proporciona aos que recebem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Juízes 9 e versículo 11, Gálatas capítulo 5 e versículo 23. Assim, preparados pelo Deus de Israel, estavam aptos agora a professar a fé verdadeira entre a gente pagã, incrédula e contrária às leis divinas. Ponto 3. O exílio para a Babilônia, o centro do paganismo mundial. Em 607 a.C., o rei Nabucodonosor, subjugando o reino de Judá, levou o melhor da sociedade hebreia à Babilônia. Nessa leva de cativos estavam Daniel e seus 3 companheiros, que deveriam ter na época entre 16 e 18 anos de idade. Não é difícil concluir, do texto bíblico, que eles não se achavam acompanhados de seus genitores. Seja como for, levavam eles em seu espírito a herança espiritual, moral e ética de seus piedosos antepassados. Com a palavra de Deus no coração, observariam-na fielmente durante toda a sua vida, a fim de não pecarem contra o Senhor. Salmo 119 e versículo 9. Querido jovem, ainda que longe da vista de seus pais e de seu pastor, conserve-se puro. Não se dê ao pecado, nem se entregue à rebelião e à apostasia contra Deus. Seja fiel até a morte. Tópico 2. Exilados na Universidade da Babilônia. Após percorrerem quase 900 quilômetros, os cativos hebreus chegaram à capital do Império Babilônico. Ali, na mais radiante, bela e poderosa cidade do mundo, Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram selecionados com jovens de outras nacionalidades a frequentar a Universidade da Babilônia. O objetivo dessa bolsa de estudo, todavia, era assimilá-los à cultura, à língua e principalmente à religião caldaica. Tratava-se de um projeto não apenas imperialista, mas fortemente ecumênico e sincretista. Ali, os deuses estrangeiros misturavam-se às divindades locais, cujo ídolo mor era o próprio Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ponto 1. Os jovens hebreus na Universidade de Babilônia. Perfeitos, belos e cultíssimos, Daniel e seus 3 companheiros, já no primeiro ano letivo daquela universidade, tiveram os seus nomes mudados, segundo lemos no texto profético. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber,
A Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Daniel 1 e versículo 7. A fim de que a sua imersão cultural, política e religiosa fosse bem-sucedida, o rei determinou-lhes uma alimentação ritual, cujo objetivo era convertê-los de alma e corpo ao paganismo. Como só ia acontecer nesses impérios, o manjar e o vinho reais provinham de sacrifícios idolátricos. Como, pois, aqueles jovens santos haveriam de assentar-se à mesa das divindades babilônicas? Ponto 2. Com um propósito divino no coração. Apesar da ordem real, Daniel e seus 3 colegas de classe, sempre leais ao Deus de Israel, tomaram uma decisão corajosa que, naquele contexto, poderia custar-lhes a vida, conforme realça o registro canônico. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel capítulo 1 e versículo 8. Honrando-lhes a fé, o Senhor fê-los achar graça diante do eunuco Mor, que lhes permitiu alimentar-se apenas de água e de legumes. Através dessa dieta humilde e sóbria, mas eficaz, lograram manter uma singular disciplina espiritual, acadêmica e palaciana. Enquanto os demais jovens desperdiçavam tempo, energia e recato nos encantos mundanos da corte, Daniel e seus 3 companheiros perseveravam firmes em sua devoção ao Deus único e verdadeiro. Ponto 3. Aprovados com louvor máximo. No final do curso universitário, Nabucodonosor fez questão de inquirir em pessoa os jovens estudantes. Ao examiná-los minuciosamente, o rei concluiu que, dentre todos, não havia quem se igualasse a Daniel, a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. Além de responderem a todas as questões na língua do monarca, o aramaico, demonstraram eles perfeito domínio em todas as ciências que lhes haviam sido ministradas naqueles 3 anos de intensos estudos. Assim, o autor divino descreve a excelência acadêmica dos jovens hebreus. E, ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Daniel capítulo 1, do versículo 18 ao 21. Querido jovem, como você lida com os seus estudos? Antes de mais nada, consagre-os a Deus, como fizeram Daniel e seus companheiros de exílio. Busque sempre a excelência bíblica. Muito provavelmente, nem todas as matérias condirão com a sua fé. Por isso mesmo, conforme recomenda Pedro, esteja sempre preparado a demonstrar a solidez e a coerência da esperança que o Espírito Santo plantou em seu coração. 1 Pedro capítulo 3 e versículo 15. O seu aproveitamento acadêmico
submetido desde já à vontade divina, tem de exaltar o Senhor Jesus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses capítulo 2 e versículo 3. Sim, glorificado seja o Cordeiro de Deus. Para todo sempre seja glorificado. Tópico 3. A prova inaugural dos jovens intelectuais hebreus. A interpretação do sonho de Nabucodonosor. Graduados com louvor máximo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam para enfrentar uma provação que iria além de sua experiência acadêmica. Aliás, tratava-se de uma demanda que, até aquele momento, sábio algum jamais experimentara. Conforme testemunhariam, somente Deus pode socorrer os seus servos nessas instâncias tão adversas e inumanas. Ponto 1. O sonho escatológico de Nabucodonosor. Tendo já consolidado as suas conquistas, Nabucodonosor teve um sonho, provindo de Deus, que viria constranger a todos os seus conselheiros, sábios e astrólogos a reconhecerem a inutilidade de seus conhecimentos. Daniel capítulo 2, versículos 1 e 2. De seus acadêmicos, o rei exigia não somente uma hermenêutica honesta e plausível, mas demandava-lhes, com urgência mortal, a reconstituição de um sonho que, não obstante esquecido, continuava a perturbar-lhe o coração. Daniel capítulo 2 e versículo 5. Querido jovem, às vezes em nossa vida ministerial, profissional e doméstica, deparamos-nos com situações que vão além de nossa formação acadêmica. Nessas circunstâncias, como agir? Espelhemo-nos desde já no exemplo de Daniel e seus companheiros. Confiemos resolutamente no Senhor. Ponto 2. A demanda sobre-humana de Nabucodonosor. Tão logo souberam do decreto do rei, os 4 jovens hebreus não se estribaram em sua formação acadêmica, nem em seu singular brilhantismo intelectual. Antes, agiram como verdadeiros homens de Deus, conforme narra o Santo Texto. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel capítulo 2, versículos 17 e 18. O clamor dos jovens santos foi prontamente respondido pelo Deus de Israel, conforme lemos. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Daniel capítulo 2, do versículo 19 ao 21. Querido jovem, nem sempre poderemos enfrentar os desafios reais da vida, confiados apenas na sabedoria adquirida nas academias seculares. Nesses embates, busquemos a iluminação divina. Eu tenho certeza de que Deus não nos faltará com o seu oportuno, eficaz,
e apropriado auxílio. Ponto 3. O resultado do ministério profético de Daniel e seus companheiros. A teologia da história. Já perante o rei, Daniel, ancorado na intercessão e clamor de seus companheiros, não se limitou a reconstituir, detalhada e fidedignamente, o sonho de Nabucodonosor. Sob a inspiração do Espírito Santo, explicou-lhe passo a passo o que haveria de ocorrer nos últimos tempos. No poder do Espírito Santo, insta o rei babilônico a reconhecer a soberania absoluta do Deus de Israel, conforme o relato divino. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Daniel capítulo 2, e versículo 47. Naquele momento, o Senhor revela ao mundo, através do jovem hebreu, o que viria a ser conhecida como a teologia da história. A doutrina segundo a qual Deus comanda a história e condula, segundo os seus desígnios, a chegada do reino de Deus. Naquele instante, o jovem Daniel era apresentado aos hebreus e aos gentios como um dos homens mais justos e santos de todos os tempos. Confiramos, pois, em Ezequiel capítulo 14 e versículo 14. Querido jovem, coloque a sua vida acadêmica nas mãos de Deus. Imitando o exemplo de Daniel e seus companheiros, você será, onde quer que esteja, luz do mundo e sal da terra. Mateus capítulo 5 e versículo 13. Tópico 4. A segunda prova dos jovens intelectuais hebreus. A fornalha de fogo ardente. Nesta segunda prova de fidelidade, acompanharemos os jovens hebreus, exceto Daniel, que provavelmente encontrava-se fora da província da Babilônia, a professar corajosamente a sua fé no Deus vivo, único e verdadeiro. De forma ousada, mas humilde, protestam eles contra o ecumenismo babilônico, o diálogo interreligioso e o sincretismo espiritual. Ali, desprezando a própria vida, entregam-se à morte por amor ao Todo-Poderoso. Ponto 1. O projeto ecumênico de Nabucodonosor. Objetivando subjugar espiritualmente a todos os seus súditos, provenientes das mais diversas nacionalidades, religiões, culturas e línguas, Nabucodonosor mandou erguer uma estátua de ouro no campo de Dura, na província da Babilônia. O monumento tinha quase 30 metros de altura por 13 de largura. E segundo a ordem real, todos, sem exceção, deveriam curvar-se ante a formidável e amedrontadora imagem, conforme o pregão real. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Daniel capítulo 3, versículos 5 e 6. O objetivo de Nabucodonosor era lançar as bases de um ecumenismo compulsório a fim de garantir a fidelidade de todos os seus súditos. Não era apenas um projeto político, mas um empreendimento religioso cujo arquiteto-mor era
Satanás. Ponto 2. A resistência dos jovens hebreus. Os companheiros de Daniel, contrariando as expectativas reais, estavam dispostos a professar a santíssima fé, ainda que a sua confissão viesse a custar-lhes a própria vida. Eles sabiam perfeitamente o que estava oculto naquele decreto urgente e horrível: nivelar por baixo o Deus de Israel, as divindades e ídolos gentios. Embora o texto não o indique, muitos foram os filhos de Israel que, nessa ocasião, dobrariam os joelhos ante a medonha escultura, pois não haviam ainda sido curados de sua idolatria. Querido jovem, mantenha-se alerta quanto às sanhas e manhas dos movimentos promovidos pelo anticristo e por seus lugares tenentes. Por intermédio do ecumenismo, do diálogo interreligioso e do sincretismo espiritual, objetiva eliminar, neste momento, o poder irresistível da Igreja de Cristo, a habitação por excelência do Espírito Santo. Ponto 3. O livramento na fornalha de fogo ardente. Em virtude de sua firme e singular confissão, os jovens hebreus foram lançados na fornalha de fogo ardente. Os guardas que os lançaram foram imediatamente carbonizados. Quanto a Sadraque, a Mesaque e a Abednego, sua fidelidade sacrificial foi honrada pelo Deus Altíssimo, conforme relata o texto sagrado. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Daniel capítulo 3, versículos 24 e 25. Ponto 4. A destruição do ecumenismo de Nabucodonosor. Maravilhado ante a intervenção divina, o rei ordena aos jovens que saiam da fornalha. Ato contínuo, baixa um decreto monoteísta. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Daniel capítulo 3 e versículo 29. Em suas atividades acadêmicas, querido jovem, você será intimado a fazer a profissão da Santíssima Fé. Não a negue. Professe-a ousadamente, ainda que isso venha a custar-lhe graduações, títulos e glórias humanas. Haja conforme a palavra de Deus, porque o Deus da palavra não lhe faltará com o socorro bem presente na angústia. Tópico 5. A sinceridade profética e intelectual de Daniel. Não são poucos os intelectuais que, seduzidos pelo mundo, prostituem-se ideológica e até teologicamente. Outros vão ainda mais longe em sua apostasia. Torcem descaradamente a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Neste comércio maldito, imitam a Balaão, o profeta mercenário. 2 Pedro capítulo 2 e versículo 15. Daniel, porém, mesmo com o risco da própria vida, agiu como autêntico e bravo homem do Senhor.
Numa instância crítica, foi ousado, mas em nenhum momento desrespeitoso e rude, ao revelar o sonho de Nabucodonosor e exortá-lo a arrepender-se perante o Deus de Israel. Ponto 1. O sonho do rei, um chamado ao arrependimento. O próprio Nabucodonosor narra o sonho que certa vez tivera, denunciando-lhe a soberba, a iniquidade e as injustiças. De acordo com as suas palavras, o que sonhara era, sem exagero algum, espantoso, porquanto encerrava-se com uma clara e séria advertência divina. Derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. E seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Daniel capítulo 4, versículos 14 e 15. Como os magos foram incapazes de interpretar-lhe o sonho, Nabucodonosor convoca o profeta Daniel. Ponto 2. A interpretação corajosa de Daniel. Ao ouvir o sonho, Daniel ficou atônito por espaço de 1 hora. Emudece. Daniel capítulo 4 e versículo 19. Agora, já sabia o que aguardava o rei, caso este não se arrependesse de suas ofensas a Deus e aos homens. Sua obrigação como profeta do Senhor era interpretar o terrível sonho, e ao interpretá-lo, exortou fortemente o rei. Prestemos atenção. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel 4 e 27. Ponto 3. A conversão de Nabucodonosor. Decorridos 12 meses, o sonho de Nabucodonosor cumpriu-se fielmente, conforme Daniel lhe o interpretara. 7 tempos permanece no reino zoológico, mas, já profundamente arrependido, é retirado dentre os animais para onde Deus o arrojara, por causa de seu desmedido orgulho. E, senhor de si novamente, torna-se ele humilde servo de Jeová. Querido jovem acadêmico, se o profeta não houvesse agido com sinceridade e franqueza, Nabucodonosor teria perdido seu reino, sua razão e sua alma. Mas, admoestado por Daniel, arrependeu-se de seus pecados e veio alcançar a misericórdia do Senhor. Portanto, seja um acadêmico fiel a Deus e à sua palavra. Não se perca em bajulações diante dos poderosos, antes declara-lhes com intrépida coragem, observando sempre o respeito e a lianeza, as verdades divinas, conforme nos ensina o irmão Pedro. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro capítulo 3 e versículo 15. Tópico 6. Daniel, o intelectual de Deus, foi até o fim. Se tivéssemos mais tempo, falaríamos com toda a largueza necessária sobre a integridade espiritual, acadêmica e profética de Daniel
e de seus 3 companheiros de exílio, de fidelidade e de oração. Isolados em Babilônia, a cidade mais idólatra, pecaminosa e corrupta daquele tempo, mantiveram eles a piedade, a firmeza e a singular relevância de seu testemunho. Em momento algum negaram o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e de José. Daniel, por exemplo, não se deixou comprar pelos mimos, bajulações e presentes de Belsazar. Sim, o perverso e infame Belsazar. Antes, leu-lhe e interpretou-lhe a escritura divina na parede, anunciando-lhe o fim de seu reinado iníquo, profano e ateu. Daniel capítulo 5, do versículo 17 ao 31. Querido jovem, lembremo-nos da recomendação do irmão Pedro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Portanto, não se venda, nem se deixe comprar. Mantenha a pureza de sua vida bíblica e a integridade de sua carreira acadêmica. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada, a inspirada e a inerrante Palavra de Deus. Aleluia. Já sob o domínio dos persas, Daniel, agora velho e avançado em dias, estava para enfrentar a sua mais dura e angustiante prova. Ele seria constrangido a desobedecer a um decreto real, urdidos pelo adversário do rei Dario, que proibia a todos os súditos do Império Babilônico a fazer petições a seus deuses particulares. Segundo aquele edito, todas as petições teriam de ser endereçadas, num espaço de 30 dias, exclusivamente ao rei. Quem ousasse ignorá-lo seria lançado de imediato na cova dos leões. Daniel capítulo 6 e versículo 7. No entanto, Daniel, sempre leal ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manteve a regularidade de sua vida devocional. 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, orava, clamava e intercedia por seu povo perante ao que chamara o ministério profético. Daniel capítulo 6 e versículo 10. Devido ao seu amor ao Todo-Poderoso, foi lançado na cova dos leões. Mas ali, a mão do Senhor, estando sobre ele, livrou de morte certa. E dessa forma, prosseguiu até o fim, amparado por esta promessa divina. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Daniel capítulo 12 e versículo 13. Tópico 7. Conselhos finais ao jovem acadêmico cristão. Querido jovem, você quer uma vida intelectual e acadêmica proveitosa e útil tanto ao reino de Deus quanto aos homens? Então, observando sempre o exemplo de Daniel e de seus 3 companheiros de oração e de fidelidade, siga rigorosamente os conselhos que a seguir lhe daremos. Conselho 1. Leia diária e zelosamente a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. À semelhança do salmista, estude diariamente a Bíblia Sagrada e nela medite de dia e de noite. Salmo 1 e versículo 2, Salmo 119 e versículo 97.
Não se esqueça de algo sumamente importante. Antes e acima de tudo, a palavra de Deus e o Deus da palavra. Conselho 2. Faça da oração um exercício diário, perseverante e imprescindível. Tendo como modelo o profeta Daniel, entregue-se à oração e à súplica, consagre-se à intercessão e santifique-se ao clamor, como recomenda o apóstolo Paulo. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 8. A vida acadêmica sem oração é um desastre. Ou melhor, é uma tragédia programada. Conselho 3. Aplique-se aos estudos com sabedoria e inteligência. Tendo em vista nossas limitações naturais e cronológicas, não podemos estudar tudo quanto desejamos. Por isso mesmo, escolhamos sabiamente nossos estudos, visando o crescimento e o aperfeiçoamento do rebanho do Cordeiro. No caso de um seminário teológico, recomendo cursos livres e comprovadamente ortodoxos, bíblicos e piedosos, sem vinculações governamentais e que vise a formação bíblica, espiritual, moral e ética do estudante. Enfim, um curso comprometido com o aperfeiçoamento de autênticos homens e mulheres de Deus. Conselho 4. Selecione com rigor bíblico os livros a serem lidos. Como não podemos ler todos os livros teológicos já publicados e a serem ainda lançados, selecionemos apenas os melhores. E ao lermos uma obra, façamo-lo de forma crítica e avisada, conforme recomenda o apóstolo Paulo. Examinai tudo, retende o bem. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 21. Enfim, não tenha muitos livros. Adquira apenas os indispensáveis. Não se esqueça. Acima de tudo, a Bíblia Sagrada, a inspirada e a inerrante Palavra de Deus. Conselho 5. Lembre-se, nenhum livro poderá substituir a Bíblia Sagrada. Que a sua primeira leitura, querido jovem, a cada dia, seja a Bíblia Sagrada, e só então passe aos outros livros. Se não a lermos amorosa e zelosamente, como viremos a ser sábios perante Deus? Erudição sem a Bíblia Sagrada é tolice fatal. Conselho 6. Não negocie a sua fé, nem se envergonhe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No mundo acadêmico secular, você será provado constantemente quanto à sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe, pois, de fazer a boa confissão, conforme recomenda-nos o apóstolo Paulo. Prestemos atenção. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 12. Querido jovem, jamais negue o nome de nosso Senhor perante os sábios deste mundo. Estes, logo passarão e serão esquecidos, mas os fiéis permanecerão eternamente. Ouçamos agora o que o Senhor disse ao profeta Daniel. Abramos, pois, as nossas Bíblias em Daniel capítulo 12 e versículo 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas, sempre
e eternamente. Obrigado, Senhor. Conselho 7. Lembre-se, não basta ser inteligente. Seja um sábio conforme o modelo bíblico. Não busque apenas erudição, cultura e reconhecimento acadêmico. Porfie em adquirir a verdadeira sabedoria, que só pode ser adquirida através de uma vida de temor a Deus. Provérbios capítulo 1 e versículo 7. Conselho 8. Aplique a sua sabedoria, o seu conhecimento e a sua inteligência para conquistar almas para Cristo. O verdadeiro intelectual cristão, querido jovem, é aquele que, aplicando sabiamente seus conhecimentos, ganha almas para Cristo. Eis o que escreve o rei Salomão: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Provérbios capítulo 11 e versículo 30. Conselho 9. Aguarde em ordem santa a volta de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. O verdadeiro intelectual cristão é aquele que, fundamentado na Bíblia Sagrada, sabe como ler os tempos e os sinais dos tempos, seguindo a recomendação do Mestre Divino. Prestemos atenção. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Mateus 24 e 32. Querido jovem, o Senhor Jesus não tarda a voltar. Preparemo-nos. E conselho 10. Guarde a sua alma. Não se deixe aprisionar pelo sábio segundo mundo. Finalmente, não perca sua alma. Sejam quais forem as circunstâncias, não perca sua alma. Portanto, siga a exortação que o Senhor deixou a Daniel. Com a exortação, a promessa. Tu, preste atenção. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Daniel capítulo 12 e versículo 13. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra e Criador do ser humano, neste momento, Senhor, agradeço-te pela salvação das nossas almas, pela convicção de vida eterna, pelo batismo com o Espírito Santo e pelos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Agradeço-te, Senhor, acima de todas as coisas, pela Bíblia Sagrada, a tua inspirada, inerrante, completa, eterna e sempre atual palavra. Agora, Senhor, toma os nossos acadêmicos e intelectuais nas tuas mãos. Usa-os na expansão do teu reino, em nossas cidades, estados, no Brasil, na América Latina, enfim, em todo o mundo. Que eles, alicerçados na tua palavra, iluminados pelo teu Espírito Santo, usem o seu conhecimento para levar o santo evangelho a toda criatura, até os confins da terra, sem impedimento algum. E que valorizem a tua palavra, porque em ti, ó Cristo amado, residem todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Ó Pai, assim te peço, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém.
A todos os meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.